Pedro Lopes e Gabriel Sá, em que revelaram o uso do medicamento Mounjaro, que é, como aqui diz na reportagem, a base de tirzepatida, né, que é originalmente destinado ao tratamento de diabetes tipo 2, mas que, obviamente, hoje em dia, entre nós da sociedade, né, temos vários amigos, colegas, enfim, pode até parentes que podem já estar fazendo uso desse medicamento para o emagrecimento. O medicamento foi ministrado, né, ou recomendado por um colega do senhor, Dr. Eduardo Hauen, que já atua dentro do São Paulo já há algum tempo, e ele se explicou, né, dizendo que os jogadores eles não estavam digamos, em fase de... Eles não estavam em campo, né, ou seja, não estavam jogando no período como quando foi administrado o Mounjaro no seu organismo. Eles estavam ali sofrendo com lesões, então estavam na fase de fisioterapia e, segundo ele, eram pacientes que tinham o índice de massa corpórea, né, o IMC, acima de 27,5%, associado a comorbidades, no caso deles lesões articulares, né, enfim, jogadores que estavam se recuperando e que por isso o uso dessa substância teria sido um uso correto, um uso considerado usual. Então eu queria ouvir do senhor, primeiramente, doutor Daniel, evidentemente não vou aqui pedir para você analisar o caso específico desses jogadores, até porque os nomes a gente só sabe aí, digamos, por relatos ainda não confirmados, né? Não temos a identidade, nem o prontuário desses jogadores à disposição, mas eu queria saber se o senhor já conhecia esse uso de medicamentos como o Mounjaro, Ozempic, enfim, medicamentos parecidos como esse, por atletas de alto rendimento, né? Por atletas profissionais, que dependem da performance, dependem do seu corpo num estado, digamos, de excelência física para poder desempenhar a sua profissão. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade. Hoje esse assunto, já dei umas 3 entrevistas sobre isso, é um assunto muito contundente realmente. Eu sou nutrólogo também da unidade cardiometabólica, o Dante Pazanese. E pronto. Voltamos. Voltamos. Nós temos a unidade cardiometabólica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, eu faço parte, sou cardiologista e nutrólogo da unidade, e nós discutimos muito esse grupo de medicamentos. Agonistas do GLP-1. São produtos atualmente muito em voga, prescritos para controlar diabetes e também para perder peso. O que eles fazem? Eles reduzem o apetite por ação do sistema nervoso central. Eles aumentam a metabolização de gorduras e de glicose. E também diminuem a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, estão aí 3 ações relacionadas a perder peso, porque a pessoa, por estômago esvaziar mais lentamente, a pessoa se sente saciado com menos volume e mais rapidamente. Então, quem comia 4 pedaços de pizza para ficar tranquilo, hoje com um pedaço já se sente saciado. Ele controla a glicemia na medida que absorve melhor o carboidrato, absorve melhor a gordura, metaboliza melhor a gordura e também perde a vontade de comer por ações do sistema nervoso central, como eu já disse para vocês. Então, é um produto maravilhoso para controlar peso e indicado inicialmente para controlar a glicemia e melhorar a parte metabólica dos diabéticos. O que acontece é que não existe nenhum produto sem efeito colateral e sem contraindicação. As pessoas, eu tenho pacientes que perderam 16, 20 quilos, 12, 18 quilos. A pessoa perde a vontade de comer, perde também a sede, vejam vocês, é outro problema. E aí, com esse emagrecimento, entra-se num processo relativo, vamos chamar de desnutrição. Se você não come, e você fica sem comer muito tempo, muitos dias, sem alimentando-se muito mal, você começa a consumir a sua reserva. Você
precisa de energia. Nós precisamos de energia, o nosso corpo é uma máquina, ela precisa de um combustível energético. Quando não tem a ingestão dessa energia, nós gastamos a nossa reserva. Gastamos a gordura, gastamos o glicogênio, que é o carboidrato, que acaba rapidamente, e aí o organismo começa a procurar o quê? Músculo. Entra aí o processo que eu comecei a falar para vocês de desnutrição. O atleta, ele vive fazendo músculo e necessitando do músculo pela sua performance. Se ele se alimenta mal, inadequadamente orientado em termos de nutrição, ele começa a perder músculo e vai ter uma alteração na sua performance. O que acontece também, vamos pensar exatamente em atletas, não se alimentando condizentemente, ele deixa de receber minerais, cálcio, magnésio, potássio, sódio, zinco, ferro. E pelo atleta de alta performance, ele consome muito as vitaminas e esses minerais. Acaba a sua reserva e ele pode ter câimbras, muita fadiga, cansaço, não se alimenta e não se hidrata condizentemente, ele sente um incômodo em beber. Então, se não tiver orientação, ele não bebe, desidrata, fica mais fraco. Não vou nem comentar no atleta a azia, refluxo gastroesofágico, dificuldade de digestão, que não é bem o caso. Mas, pensando no atleta de alta performance, então existe um grande perigo de se dar essa medicação se ele não tiver uma orientação muito correta, muito direcionada de suprir as suas necessidades. Mudar o seu hábito alimentar, aumentar a sua ingesta de proteínas, aumentar a sua ingesta de minerais e vitaminas e forçar a sua hidratação. Ele é muito bom, um atleta que esteja com peso acima, um IMC mais elevado, que queira reduzir o peso em gordura, mas se esbarra no perigo da má alimentação. É um produto muito prescrito em pessoas com sobrepeso, em pessoas diabéticas, em pessoas obesas, obesos extremos, e existe, sim, nós sabemos, um uso exacerbado também nas academias, e agora nós estamos vendo nas equipes de atletas de alta performance. Não está errado prescrever nesse caso que você citou, mas é uma prescrição sobre um risco muito grande. Tanto é que causa justamente essa divergência entre os especialistas. Então não há, digamos, né, doutor, ainda um estudo, né? Obviamente é uma medicação nova, né? Que acho que a medicina ainda está aprendendo a lidar, e acho que talvez esse uso por grupos específicos, né, como o caso dos atletas profissionais, seja até um uso que não se conhece tanto. Então acho que não há um consenso, digamos, entre se é um produto que traz mais benefícios do que malefícios na performance esportiva, digamos assim. É isso que você falou, é exatamente isso. O produto farmacêutico é direcionado para uma doença, sempre assim. Quando se usa um produto fora da sua indicação de bula, fora para aquilo que ele foi desenvolvido, nós chamamos a palavra off-label. Esse produto foi desenvolvido, pesquisas imensas, e ele e os outros todos, para diabetes. O efeito colateral é perder peso. Não existem trabalhos que comprovem a eficácia no atleta de alta performance. O que existe mesmo para onde ele foi indicado, para onde ele foi desenvolvido, tem que ter um acompanhamento nutricional muito focado. Eu não tenho conhecimento de grandes trabalhos com ele, quer dizer, número grande de pacientes, atletas de alta performance, utilizando isso. Não vejo uma necessidade no momento em termos de fazer esses trabalhos, mas eles vão aparecer, não tenha dúvida nenhuma, mas eu ficaria muito preocupado em prescrever em alguém que não estivesse plenamente orientado. E não é simples isso, é difícil, hein? Porque as pessoas querem emagrecer, mas não querem responder adequadamente à terapia nutricional.
Você tem uma pergunta, Mal? Doutor, eu tenho sim. Doutor Daniel, muito obrigado. Gente, a gente já vai falar do Danielzinho, tá? Vinda para o São Paulo aí, o meia do Mirassol, tá? Mas por enquanto a gente está com o doutor Danielzão aqui para nos ajudar a entender essa situação aí do Monjaro. Doutor, a indústria farmacêutica tem todo o seu valor e quando a gente fala de obesidade, diabetes, é um problema sério de saúde pública, né? Mas quando a gente se volta para a aplicação em atletas que são jovens, jogadores aí entre 20 e 30 anos, que têm uma vida esportiva, um histórico de vida esportiva desde a base, a aplicação desse tipo de medicamento não parece ser um atalho mais fácil para a obtenção ali de índices aceitáveis de massa magra e tal, e um caminho mais fácil, né? E a segunda pergunta há algum tipo de relação com eventuais lesões? Que tipo de relação pode ser estabelecida entre o uso de uma droga para você perder peso, envolvendo toda essa questão aí de abdicação de uma alimentação mais adequada a um atleta de alto rendimento e eventuais aparecimentos de lesões? Acho que lesões de toda a espécie, doutor, assim, de lesões ligamentares, musculares, enfim, estiramentos, né? Se tem alguma correlação. Bem, primeiro vamos conversar sobre um aspecto. IMC elevado não é indicação de que a pessoa esteja obesa. Então, dizer que eu prescrevi para quem está com IMC de 80, de 28, 29, 30, num atleta, existe um problema, porque o IMC é peso sobre a altura ao quadrado. Se você tem muita massa magra e tem uma altura fixa, você pode ter um IMC elevado. Não sei se vocês entenderam. Quer dizer, um halterofilista tem IMC elevado, porque ele tem muita massa magra. Um atleta deve ter um IMC elevado porque ele tem muita massa magra. Então, o IMC não é indicação de que a pessoa esteja obesa. É necessário o exame de compartimento corporal, bioimpedância, DEXA, calorimetria, análises antropométricas. Então, primeiro, não vamos dizer que indicamos esses agonistas LP1, não vou falar o nome comercial, mas é Mounjaro, Saxenda, Ozempic, porque o IMC estava a 27, 28, 29, porque é esperado no atleta, né? Se eu sou profissional de educação física, se eu sou médico de atletas, eu espero que eles estejam com IMC elevado às custas de massa magra. Então, primeiro, esse é um ponto a ser considerado. O IMC elevado não é obesidade nesse grupo aí. O que acontece esse jovem vai usar esse produto, vai parar de comer, e vocês conhecem jovem, atleta, você sabe muito bem a vida que eles têm, e possivelmente não está recebendo uma orientação nutricional, ou recebe e não faz. Ele começa a emagrecer. Mas não para de treinar, né, doutor? E não para de treinar, né? Agora, ele começa a emagrecer. E nos primeiros dias, ele perde a reserva de glicogênio, que é o carboidrato armazenado no fígado, começa a perder gordura e perde músculo. Quando ele perde músculo, ele fica mais propenso às lesões, porque ele não é uma pessoa do dia a dia, não é um executivo, não é um jornalista, não é um médico. Ele é um atleta que faz uma ação muito grande naquele músculo, que diminuiu de tamanho e a sua performance inexoravelmente vai cair. Vai ter um desbalanço na sua estrutura óssea também, que na medida que ele, por algum tempo, não assim uma semana, um mês, 2 meses, mas 6 meses, 8 meses utilizando, o organismo também consome o cálcio, consome o fósforo, ele não se alimenta. E onde ele vai buscar isso? Nos ossos. Então, tem trabalho mostrando osteoporose e osteopenia no quem usa cronicamente esses remédios, sem reposição. Então, nós temos um jovem atleta com IMC elevado por muito músculo, não se alimentando bem, perdendo o músculo dele, perdendo gordura, fazendo muito exercício, nós estamos no inferno perfeito.
pode acontecer sim. Eu diria para vocês que é muito comum a fadiga, os nossos pacientes que emagrecem demais relatam fadiga, cansaço. Doutor, eu ia na farmácia, subi uma ladeira, hoje eu canso, a minha perna está fraca. Doutor, isso é importante que eu vou falar agora, eu tenho muita cãibra. No dia a dia, o jornalista, o médico que utiliza isso, tem cãibra com utilização. Então, ele acorda à noite com cãibra. Se eu faço muita atividade física, eu vou ter mais cãibras, mais lesões musculares. Então, vejam bem que é uma área muito perigosa da indicação desses produtos. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. Por favor, Alex. Daniel, primeiramente, prazer estar falando com o senhor, doutor. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Aí eu vou trazer um pouquinho de apuração, trazendo o cenário, até para você entender. E aí eu queria que o senhor pudesse trazer se esse cenário realmente aconteceu, se isso pode ter os benefícios do uso do medicamento. Do que a gente tem é que esses dois jogadores usaram esse medicamento em um curto período, um período específico. Não me falaram qual que seria esse período, mas me relataram que seria menos de um mês. E que aí este curto período foi justamente quando eles estavam com uma carga menor de treinamentos. Então aí entra um pouquinho no que o senhor falou da alta carga dos jogadores e tudo. Então você acha que usar esse medicamento em um curto período, a gente pode colocar de 2 a 3 semanas, com um nível de atividade menor para um atleta, mas obviamente que o nível menor do atleta é maior do que qualquer Não outro. estavam em ritmo de jogo, é isso que você quer dizer, né, Alex? Não, até em carga de treinos mesmo. Os treinos deles não estavam no nível tão pesado, eles estavam no ritmo de treino mais leve, fazendo corridas, fazendo atividade com fisioterapia, fazendo a academia, atividades mais leves para um atleta. Então, dito isso tudo, você acha que com o uso do medicamento de 2 a 3 semanas, com o jogador fazendo um trabalho, uma carga, que a gente fala, uma carga menor do que é o comum, ainda assim é um risco para o atleta ficar ainda mais suscetível às lesões e até que ponto também podem acabar prejudicando as recuperações, porque o período que foi usado foi quando os jogadores estavam em recuperação de algumas lesões ou dores. Você acha que isso pode acabar prejudicando também nesse quesito? Olha, 2 a 3 semanas é muito pouco. Tem outra variável que você tem que pensar, é a dose. No Brasil, nós temos a apresentação de 2,5, 5, 7,5 e 10. Fora do Brasil, nós temos até de 15 também. Então, vamos pensar que eles utilizaram numa dose de 5, 7,5 ou 10, né? E o que aconteceu na primeira, na segunda e na terceira semana? Eles perderam o apetite, perderam a sede. Eles, em perder o apetite, eu não sei a relação individual de cada um, mas perder o apetite pressupõe gastar a sua reserva de vitaminas, minerais, para viver, para trabalhar. Eles trabalham com esporte. Certamente, na terceira semana e na segunda semana, eles vão ter uma fadiga maior. Vão perder massa magra, porque se vocês tiverem algum familiar que já tomou primeira, segunda e terceira semana, ele vai relatar que vocês vão ver ele emagrecendo, ele vai relatar que está mais cansado e mais fraco. Em 2 ou 3 semanas não tem grande perda de massa magra, mas vejam bem, eu estou falando de pessoas do dia a dia, não estou falando de atleta, porque o exercício gasta músculo e a boa comida fornece nutrientes para formar músculo. Então, 2 casos específicos, nós teríamos que decupar bem a dose, a sua composição corporal, como estava a alimentação deles, como estava a orientação, a hidratação, que tipo de exercício que eles fizeram, só aeróbico, anaeróbico, quer dizer, eles fizeram musculação e corrida, ou só musculação. O que nós orientamos para os pacientes? Olha, você faça caminhadas ou corridas leves, cuidado em fazer o exercício sem se alimentar, que você vai ter hipoglicemia, pode passar muito cansaço, até desmaiar ou ter arritmia, se hidrate bastante e mescle o aeróbico da sua corrida, da sua caminhada, com musculação. Eu creio que um atleta de futebol faça bastante aeróbico e alguma musculação. Então,
eu vou voltar, nós não temos muitos trabalhos científicos de N grande ao redor do mundo, e nesse perfil de, entre aspas, paciente que você está me colocando, tá? Mas eu creio que eles não se alimentaram bem, perderam a fome, tiveram uma vida social normal, fizeram atividade física, então eles foram caminhando para uma desnutrição leve. 3 semanas, Alex, é leve, mas realmente, na segunda semana, na terceira semana, eles já tinham uma fadiga maior, um cansaço maior. É que nem o motor de um carro que não tem gasolina, tem uma gasolina muito fraca, ou então não tem uma performance. Ele usava gasolina, passava para usar diesel, então tem um arranque menor. Então é difícil dizer em 2 atletas, sem conhecer detalhes da composição corpórea, da atividade física e de como eles estavam se nutrindo. Mas, sem dúvida nenhuma, em 2 ou 3 semanas, na prática da atividade física, eles devem ter tido uma perda de rendimento. E não tendo substrato energético e nutrientes, não refizeram a massa magra que, porventura, eles perderam também.